Perdão, sem compromisso. Bom dia, boa tarde, boa noite. Um prazer tê-los aqui. Pauta do vídeo de hoje: descer os morrões bem íngremes e velozes, com segurança e também com uma velocidade suficiente para você de repente subir. E por que eu vou falar disso hoje? Principalmente porque quem pedala sozinho, não sei se você pedala sozinho, então é obrigatório, eu acho, que assistir esse vídeo aqui para discutir, ver o que você faz e também ver o que eu faço aqui. Porque você sabe que a descida, estatisticamente, é a maior causa de quedas de bike. Que eu não tenho dados científicos sobre isso, mas a experiência que a gente tem no mundo mostra que as descidas, com certeza, são a causa maior de queda. E queda grave, porque você está mais veloz. Então eu queria falar um pouquinho sobre isso, algumas recomendações, o que eu faço. Eu giro, olha mais ou menos como eu desço os morros, sozinho. Duas coisas, na verdade, duas regras que eu uso bastante. Como nesse take que eu vou mostrar depois, que ele é bem íngreme e muita pedra solta, às vezes o freio não consegue parar a bicicleta. Ou ele trava e você cai, ou ele não para. Então a minha regra número 1 é nunca trave o freio. Sempre module o freio para você ir tendo obstáculo para parar. Se travar o freio, você vai cair. Tá? Então é uma regra. Então até numa descida dessas aí, aqui, eu peguei a descida dos Índios ali, fui um pouco mais veloz na curva, eu senti que eu não ia fazer, eu tentei frear e ela deu uma travada, deu uma escapada, eu já soltei o freio. Não trave, se você travar o freio, a roda travar, você vai pegar sobre as pedras, vai rolar e você vai cair. Essa é uma regra muito importante. A segunda regra que eu acho muito importante, e tô falando eu, Rômulo, né, um peba convicto, é você saber a linha da descida. Toda a descida tem uma linha. Às vezes você está naquela linha certinho, tem uma erosão de uma vez, você vai cair ali, a não ser que você tenha muita agilidade para mudar de linha. Então conheça, quando você for descer em uma descida que você não conheça a linha, vá devagar. Vá devagar, analisando onde tem erosão, onde tem pedra. Agora, se você já conhece a linha, privilegie a linha. Na linha você vai cair, você vai evitar de cair, porque você vai saber a velocidade que você vai entrar na curva, como você vai frear, né? E aí é que vem as questões, que freios melhores ajudam sim. A gente às vezes fala, não precisa. Mas você pega uma descida muito íngreme, muito veloz, um freio que modula, cara, te salva de você travar. Nesse outro exemplo de descida, na primeira parte dela, quando vai fazer a curva, eu entrei muito rápido e tive dificuldade para fazer a curva. E quando eu fui tracionar no freio, eu perdi um pouco o controle da traseira, mas eu achei a linha, como eu conheço a linha, eu sei que não é para cá, é para cá, porque está limpo, aí eu consegui recuperar e descer. E lá no final dela, já na cabeceira da ponte, é que é necessária a configuração da suspensão bem firme, para não dar torção. Você pode ver que a gente vai torcendo ela, vai tendo uma resistência ao contrário, e lá na cabeceira da ponte a gente tem que forçar ela para ela pegar o caminho correto, que é para cima da tábua certa da ponte, e passar ali sem vibrar, sem de repente torcer.
A primeira coisa que eu faço, o primeiro parâmetro que eu sigo para me sentir seguro na descida é algumas coisas na bicicleta. Dá uma olhadinha aí o que eu olho na bicicleta para que eu possa me sentir seguro. Sabendo que eu não sou nenhum expert, mas nós ciclistas a gente tem que entender um pouquinho de segurança, de técnica, porque é o nosso mundo, é o nosso esporte. A gente não pode se isentar e ficar indiferente a isso. Então dá uma olhadinha o que eu mexo na bicicleta para me sentir um pouquinho mais seguro. Bem, pessoal, tem uma tendência agora nas bikes chamada flow, né? Uma tendência de flutuar, mais ou menos essa é a carga semântica da palavra em inglês. Flutuar, copiar os desníveis das trilhas cada vez mais difíceis. É claro que com essa bike aqui eu não vou atingir a plenitude desse flow nunca, mas a meta é chegar lá, no máximo possível que a gente possa copiar as trilhas, as pedras, as erosões, né? Se tiver um rock garden, vai saber, né? E aí, dá uma olhada nessa descida. Essa descida aqui é um exemplo que eu configurei a bike e eu me sinto bem seguro. É um exemplo de segurança que eu sinto. Aí depois vocês vão ver o que eu mexi na bike, depois dessa descida aí. Bem, pessoal, uma coisa que a gente tem que monitorar bastante para evitar queda na descida, descidas muito íngremes e muito agressivas, é a suspensão, é o primeiro passo. Então a gente tem que ajustar essa medida aqui, que é chamada de seg. Então quanto mais para cima isso aqui tá, é sinal de que tem pouco ar aqui, pouca pressão na suspensão. Se ela tiver muito frouxa, se essa suspensão tiver com pouco ar, ela vai trabalhar muito e ela pode torcer e de repente você não ter aquela firmeza necessária na hora de descer, na hora que você vai mudar de vala, mudar de linha, e você precisa ter tem que ter um pouco de trabalho, né? Mas também tem que ter um pouco de firmeza para evitar a torção. Então é importante ver o seg. Bem, pessoal, agora que eu tirei a medida ali do seg montando sobre a bike, a gente vai fazer a medição aqui, ó. E a gente vai ver que dentro desses 120, a gente está com 1/3 de curso só ao montar. Então eu teria que reduzir isso aqui para 2 centímetros, mais ou menos aqui, ó. Tá? 2 centímetros. Mais ou menos aqui, ó. Então eu vou ter que colocar bastante ar aí nela. Não muito, mas uma quantidade suficiente para que eu reduza esse seg aqui montado. Mas não é só isso também, a gente também tem que pensar na percepção que a gente tem quando anda. Então eu sinto que ela está bem mole, ela está subindo bastante aqui. Então de repente quando você pega um buraco e que tem torção, ela está bem mole e aí pode promover desequilíbrio e de repente você pode cair. Então é muito importante você estar monitorando tanto o seg, então eu tenho que pôr mais ar, quanto a percepção do trabalho da suspensão aqui. Você pode ver que ela está dando o final de curso, ela já deu o final de curso algumas vezes, então estou precisando colocar ar para que eu não torça e eu não leve um tombo. Bem, e uma outra coisa que é muito importante é você manter a calibragem do pneu dianteiro um pouco mais baixa, porque se a calibragem dele ficar muito cheio, ele fica muito inflado e de repente você pode deslizar e perde um pouco de gripe, mesmo esse pneu tendo a câmara de ar. Então, eu mantenho aqui a média de 22... Olha aqui, ó. Eu mantenho a média de 22, 23. Não é muito preciso, mas tem a ver um pouquinho com experiência. Então, eu sempre, de tanto que eu calibro esse pneu aqui semanalmente, eu já sei que aqui, nesse 20 e poucos,
para mim é a medida ideal para o pedal que eu faço, me dá segurança. Sabendo, gente, que tudo isso, tanto essa medida aqui da suspensão quanto a medida da calibragem aqui, auxiliam e muito você na descida, mas tudo isso faz parte de uma coisa subjetiva. Não tem uma regra, você com a sua experiência que vai percebendo quando é que as medidas são legais para você, quanto é que vai te dando mais confiança, mais segurança. Beleza? Bem, pessoal, essas dicas aqui, na verdade, é o que eu uso, né? Como ciclista, até mesmo solitário, sabendo que é muito perigoso pedalar sozinho, então não solte na descida, tenha bastante comprometimento com a tua saúde. Você está sozinho, se você cair numa descida provavelmente vai ser grave, quebrar uma clavícula, né? Cravícula, bem, não sei, professor de português. Então você vai estar sozinho, então muito cuidado, pessoal, muito cuidado mesmo. Eu pedalo sozinho, mas eu prezo muito pelo zelo com a minha saúde. Não solte na descida sem conhecer, module o seu freio, tá? E se você gostou do conteúdo, curte. Aqui é o Pedal Sem Compromisso, vocês são muito bem-vindos e comenta que eu vou responder.